Como calcular o coeficiente beta? Primeira coisa, o que significa isso? O beta é utilizado por alguns investidores, economistas, como uma métrica de risco. Quanto maior o beta de um ativo, maior o seu risco. Lembrando que até hoje, os fundos de investimento, por exemplo, usam a métrica de desvio padrão para explicar o nível de risco de um ativo. Isso porque na década de 50, quando essa métrica surgiu, Markowitz dizia que quanto mais disperso no tempo forem os retornos de uma ação, de um fundo, de uma carteira como um todo, maior é o risco do investimento. A partir da década de 60 surgiram outras teorias de gestão de carteira, gestão de patrimônio, e um economista chamado William Sharpe dizia que não é bem assim. Nós temos uma nova métrica para avaliar risco, e ela se chama beta. E o beta, diferentemente do desvio padrão, leva em consideração a correlação entre o ativo em questão e o mercado. Então, para calcular beta, nós precisamos calcular correlação ou covariância e também desvio padrão. Temos vídeos aqui no canal explicando como calcular tudo isso, porque é necessário entender antes de calcular o beta. Então vamos lá. Nós vamos calcular utilizando essa planilha aqui para entender exatamente qual é o beta de 5 ativos. Eu quero saber qual é o beta da minha carteira, o beta do BTG Pactual, da BRK, que são as ações da Berkshire Hathaway do Warren Buffett, da CSN Mineração e da Gol. Como eu acabei de falar, beta é um cálculo que leva em consideração a correlação entre o ativo em questão, pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma ação, pode ser uma carteira, com o mercado. O que é o mercado? Nesse caso aqui, como a minha carteira sempre foi composta por muitas ações, eu estou comparando com o Ibovespa. BTG Pactual comparando com o Ibovespa. Eu vou fazer um teste para vocês entenderem que interessante é o resultado entre Berkshire Hathaway, que é mercado americano, com o Ibovespa. Será que o beta da Berkshire é elevado em relação ao Ibov? Vocês vão descobrir que não. O beta de CSN Mineração e Gol. Para isso, eu preciso de dados. Quais dados nós precisamos? Retorno. Não é preço da ação, não é cota do fundo, é retorno. Uma coisa que influencia muito nos resultados do cálculo do beta é se você está pegando retornos diários, semanais, mensais ou anuais. Dependendo desta frequência de dados, o cálculo, o resultado ele muda. Se você pegar dados de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, o cálculo também muda. Aqui, como é um cálculo básico para vocês entenderem como funciona, eu peguei retornos mensais de 1 ano. O ideal seria pegar 3 a 5 anos, porque eu tenho mais histórico de informações. Coloquei aqui os retornos da minha carteira, retornos mensais. Por exemplo, em janeiro de 23, e esses são dados reais, a carteira subiu 2,2, fevereiro caiu 3,9 e assim por diante. BTG Pactual, os dados estão aqui, Berkshire, CSN e Gol. Como que nós calculamos beta? Existem 2 fórmulas para fazer isso. Primeira delas, que é muito comum, covariação ou covariância entre o retorno, esse R é retorno, que é isso aqui, do portfólio ou da ação, do ativo, não importa, é a covariância do retorno do portfólio com o retorno do mercado, dividido pela variância do retorno do mercado. É isso, é simples, não tem muito mistério. Nós também temos outra forma de calcular o beta. Essa aqui é ensinada, por exemplo, para quem estuda para o CFA. Beta também é a correlação, não é mais covariância, é correlação entre o retorno do portfólio e o retorno do mercado, multiplicado pelo desvio padrão, ou seja, o risco do retorno do portfólio, dividido pelo desvio padrão do retorno do mercado. Para quem já sabe calcular, não tem mistério nenhum. Eu vou calcular de 2 formas. Primeiro, de maneira bem simples, a covariância, que é o numerador desta fórmula, a variância, que é o denominador da fórmula, e nós vamos simplesmente dividir um pelo outro, porque é covariância dividido por variância. No beta, que eu chamei beta 2 aqui, vai ser a segunda fórmula, que eu vou colocar tudo na mesma célula. Então vamos lá. Como que se calcula a covariância? É covariação.S, a fórmula certa, do que? Do retorno do portfólio. Então, neste caso aqui, nesta coluna, estou calculando para a carteira, ponto e vírgula, com os retornos do Ibovespa, que é o mercado. Fecho parênteses. Muito importante lembrar que como eu vou arrastar essa fórmula para a direita, essas minhas células vão ser arrastadas para a direita. Eu estou calculando o retorno do portfólio com o retorno do mercado. Para todas essas colunas, eu quero comparar o retorno desses ativos com o mercado, que é Ibovespa. Então, eu vou travar
estas últimas células aqui. Travei as últimas células que se referem a Ibovespa, só dá um Enter, pronto. Essa aqui é a covariação ou covariância do ativo com o mercado. Por exemplo, vem Gol aqui, viram que as células foram arrastadas para a direita, mas o Ibov continua aqui como célula padrão, porque é o retorno do mercado. Segunda parte do cálculo, muito simples, é a variância, e para isso nós utilizamos a fórmula var.a. Tab do que? Retorno do mercado. Então é só pegar isso, fechar o parênteses e travar as células, que está tudo certo. Só arrastar para a direita. Ou pode copiar e colar, não faz diferença. Beta nada mais é do que covariação dividido por variância. Copia, cola, temos aí o beta. Simples assim. Não tem mistério. Vamos calcular de outra maneira, pode ser? A segunda fórmula nada mais é do que, abre parênteses, porque aqui a fórmula fica mais longa, correlação entre o retorno do portfólio, tá aqui, ponto e vírgula, o retorno do mercado, vamos travar essas últimas células, fecha parênteses, multiplicado pelo desvio padrão, desvio.p, do retorno do quê? Do portfólio. Tá aqui o retorno do portfólio. Não vamos travar, porque não precisa. Fecha parênteses. Segunda parte da fórmula é o denominador, dividido pelo desvio padrão ponto P, do retorno do mercado. Fecha aqui parênteses e trava as células. Ponto. Vou copiar e vou colar. E na teoria e na prática também, os dados precisam bater, porque as duas fórmulas, embora diferentes, são utilizadas para o mesmo fim, o cálculo do beta. O que é beta, então? O beta é um número que varia por infinito, mas que quando igual a 1, significa que este ativo em questão, ele possui altíssima correlação com o mercado. Como vocês podem ver, o Ibovespa, nós calculamos o beta do Ibovespa com ele mesmo. O beta do mercado, seja Ibovespa, seja S&P 500, seja DAX, o beta do mercado é sempre 1. E como nós estamos aqui comparando a correlação de um ativo com o mercado, eu quero saber o quão correlacionados são os retornos do ativo com este mercado. Dessa maneira, o mercado, Ibov, sempre será beta igual a 1. Quando o resultado for igual a 1, no caso aqui é 0,80, mas se fosse igual a 1, significa que todo 1% que o Ibovespa sobe, a minha carteira também sobe 1%. Se o Ibovespa sobe 10%, o ativo em questão sobe 10%. Se o Ibovespa cai 10%, o ativo cai 10%, porque a correlação é muito semelhante. Neste caso, o número não foi 1. A minha carteira possui, ou pelo menos possuiu em 2023, um beta de 0,8. Isso significa que toda vez que o Ibovespa sobe 1%, a minha carteira sobe 0,8. O Ibovespa cai 10%, a minha carteira cai 8%. Então aqui nós estamos levando em consideração o cálculo de correlação entre o ativo e o mercado. BTG Pactual. Toda vez que Ibovespa sobe 1%, o BTG sobe 1,46. Como o beta é superior a 1, isso seria, nas palavras de William Sharpe, um ativo mais arriscado. A minha carteira é menos arriscada. Berkshire Hathaway, 0,32 é uma correlação bastante baixa. Com isso, o beta é muito inferior. Claro, estou comparando Ibovespa com Berkshire, uma empresa dos Estados Unidos, eu fiz de propósito isso. CSN Mineração, 1,63 e a Gol é a grande vencedora, um ativo de grande risco, 2,96. Se o Ibovespa sobe 1%, Gol sobe 2,96. 69, desculpa. Para facilitar o entendimento, eu criei uma pequena tabelinha que resume exatamente o que significam esses números. Quando o beta for menor do que 0, ou seja, um número negativo, isso significa que a variação do mercado com o ativo é inversa. Ibovespa sobe, o ativo cai. Ibovespa cai, o ativo sobe. Quando é negativo, nós não temos nenhum exemplo disso aqui. Quando o beta for menor do que 1, significa menor correlação, então, quando o Ibovespa sobe, o outro ativo também sobe, mas sobe menos. Quando o Ibovespa cai, o outro ativo também cai, mas não cai tanto. Quando é igual a 1, mesma variação, e quando é superior a 1, o beta é maior, o ativo é mais arriscado, ele se mexe mais, ele varia mais, os retornos eles são mais exagerados perante o mercado. Quando nós colocamos essas informações de retorno nestes gráficos, aqui eu coloquei retorno do ativo em relação a Ibovespa.